Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem ainda não me conhece, sou Marcelo Gutierrez, apresento esse programa, o programa Meu Saravá Fraterno. Sou um sacerdote de Umbanda e dirigente aqui da Choupana Pena Dourada. É sempre uma satisfação abordar assuntos que me chegam de pessoas que acompanham o portal no Face e os meus perfis também no Facebook, pessoas que interagem aí com a gente, com o nosso trabalho, que é sempre uma satisfação. E um dos assuntos que me perguntaram, pessoas principalmente que estão no desenvolvimento mediúnico, é sobre a questão abrir ou não os olhos durante o processo de incorporação. Para eu responder sobre isso, eu sempre reafirmo aqui nesse meu canal, nos artigos que eu coloco lá no Portal de Aruanda do Face, ou até mesmo as opiniões que eu coloco em relação a um determinado assunto ou não. O processo mediúnico, ele requer, evidentemente, como eu já falei em outros vídeos, desenvolvimento, interatividade, conexão, frequência, sintonia, com as energias que circundam, que regem o filho, o médium, desenvolvido ou não, Isso é básico e existem várias pessoas conceituadas que falam sobre desenvolvimento mediúnico, para quem quiser conhecer o trabalho e estudar. O fato em cima desse assunto é que existem muitas controvérsias por conta de que uma determinada mediunidade se manifesta dentro da pessoa, dentro do indivíduo, completamente diferente do outro indivíduo. Então não existe padronização, Algumas vertentes, principalmente no candomblé, que eu tenho um imenso respeito e procuro não adentrar muito no ambiente do candomblé, porque eu não sou do candomblé, sou da Umbanda, onde sempre se pregou, sempre foi parte da tradição, quando a pessoa está mediunizada ou virada no santo, no transe, se fecha os olhos, E esse comportamento ele é muito comum, porque muitos iaôs, e eu via isso sendo falado, sendo pregado pelos babalorixás de candomblé, que eu tive a oportunidade de conhecer, de acordo com a tradição deles, é que se não poderia abrir os olhos, porque senão o sujeito não estaria virado no santo, Eu fui procurar saber por quê, de onde surgiu essa conjuntura toda, e algumas pessoas me diziam, por exemplo, que o santo ele era muito perfeito, ele era uma divindade e que ele, na sua perfeição, não abriria os olhos para o mundo, Foi uma justificativa que eu, nos primórdios, fui tentar entender e não conseguia também me convencer que seria por causa disso que não se abriria os olhos. Geralmente, quando uma pessoa vai se concentrar
ela fecha os olhos, ela fica em uma posição de oração, e é normal, quando a gente fecha os olhos, a gente entra numa conexão de concentração mais apropriada, mais apurada, e é evidente que conseguimos melhores resultados por conta da conexão, da sintonia em que é na frequência que nós vamos buscar através de uma forte e concentração, né? E a mediunidade, ela também se expressa através dessa maneira, né? A gente precisa, quando a gente fala muito, firma a cabeça, né? Porque o firmar a cabeça é se concentrar, entrar em conexão, pensar trazer para a sua cabeça aquelas energias para que elas possam fluir e se manifestar. Mas as pessoas têm muitas dúvidas se deve ou não abrir os olhos, porque ouvem, e isso fica no inconsciente coletivo, né? Quando a gente está em desenvolvimento mediúnico, nós temos assim medo de errar, medo de falhar, medo de nos tornarmos ridículos perante as pessoas que nos assistem. Então nós temos todos esses medos, medo de cair, medo de tombar, medo de tudo. A pessoa está em desenvolvimento, ela não sabe o que vai acontecer. Eu ouvia sempre quando era moleque, antes até de entrar na Umbanda, que as pessoas, que quando incorporavam, elas ficavam inconscientes. Elas tinham que ficar completamente inconscientes, não viam nada. Aí o que aconteceu? Isso eu ouvia antes de ser médium. Quando eu soube que eu era médium, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 50, já faz tempo. Eu comecei a me encantar pela mediunidade. E o que eu fiz? Eu fui atrás de desenvolver, eu quis saber, eu fui correr atrás, eu entrei num terreiro e comecei a desenvolver. Mas o que acontecia? O seu Pena Dourada, que é o meu pai, ele vinha, trazia toda aquela energia, aquela coisa, e eu travava, porque eu percebia que eu não estava ficando inconsciente. E isso era um travamento enorme, porque eu falava, não estou consciente, eu não estou inconsciente. E o caboclo já praticamente estava incorporado em mim, e eu barrando. E os caboclos lá a rodar, esse processo demorou acho que uns 6 meses, e eu era assíduo no terreiro. Eu ia mesmo, eu queria incorporar, eu queria saber quem era o meu guia, quem era, tudo mais, como a maioria das pessoas que estão no início, né? Então foi assim. O que aconteceu? Até que em um determinado momento eu comecei a falar, mas eu não consigo incorporar. Eu não consigo, eu rodo, o caboclo vai, gira, aquela coisa, eu sinto aquela energia. Eu ficava já na assistência ali, o caboclo quase que incorporava já ali na assistência. Aí o que aconteceu? Eu comecei a travar até que um dia, o seu Pena Dourada pegou de um jeito, como se ele me pegasse por aqui, acho que perdeu a paciência. A entidade também cansa, né? Porque eu ficava lá, aquela coisa, né? E nada. Aí ele pegou e deu aquele salto para cima. Quando eu fui ver, eu estava no chão, assim, naquela posição que os caboclos fazem habitualmente. Aí foi que eu falei, mas eu tô vendo. Aí eu quis me mexer, eu quis sair e não conseguia. Ele me mostrando, meu amigo, você está incorporado, eu estou aqui. E eu ainda na dúvida. Aí eu não conseguia sair do lugar até que eu ouvi um caboclo falar, caboclo, você não vai dar o seu grito de guerra? O que aconteceu? Veio aquele negócio borbulhando aqui na garganta e aquele grito do caboclo deu que o terreiro parou para ouvir. Tava incrustado o grito. Mas enfim, então a gente, por que eu contei essa história? Porque a gente atrapalha o desenvolvimento mediúnico com aquilo que a gente coloca na cabeça. E aí o cara fica ali,
Eu estou incorporado? Não estou? Sou eu? Não sei o quê. Eu costumo dizer nas minhas aulas de desenvolvimento mediúnico que para o sujeito ficar sem lembrar de nada, ele tem que estar possuído, não incorporado. A entidade tem que chegar lá, arrancar o perispírito dele ali, afastar para entrar o outro espírito para poder dominar. Senão, aí ele não vai ter um comando enquanto ele estiver ali interferindo. É como um carro de autoescola, tem ali os 2 freios e tudo mais. Então é um veículo que é o aparelho mediúnico, a pessoa e 2 inteligências atuando. Claro que quanto maior o nível da mediunidade do fulano, ele terá mais influências da entidade ou não. Por isso que é necessário o estudo, porque o guia ele vai acessar aquilo que está nos seus registros também mentais. Médio sem conhecimento é um computador sem arquivo. Então a entidade fica com dificuldades de acessar determinadas informações na inteligência do dito cujo aí, né? Então precisa estudar, mas não significa que isso não vai ter a influência da entidade, porque o nível da mediunidade é que vai determinar uma maior aproximação do guia no comando das ações. Então nós vamos ver incorporações com trejeitos maiores da entidade, outras incorporações mais rarefeitas, que você às vezes observa e fala, esse fulano não está incorporado, mas ele está. E aí vamos ver aí alguns níveis, né? Desde a irradiação até a possessão, né? Mas existe um estudo que eu aprendi logo quando eu comecei a desenvolver, que diz que cada 100 médiums observados, apenas 2 eram totalmente inconscientes. Então é difícil a gente imaginar, mesmo no transe mediúnico, que o fulano não está vendo nada. Mas acontece que para muitos médiuns, e a gente sabe disso, eles preferem falar, não lembro de nada. Por quê? Para não desqualificar a incorporação dele. Então, como ele não quer desqualificar a incorporação dele, e as pessoas não falam isso, eles costumam dizer, eu não lembro, eu não vi, eu não sei. Entendeu? Então, tem muito disso. Hoje a mediunidade, ela gira mais em torno da mediunidade semiconsciente. Por que é importante a mediunidade semiconsciente? Porque nós vemos que se o dito cujo ali, do médium, ele ficar totalmente inconsciente, ele raramente vai aprender as coisas. Então os guias também querem que haja essa interatividade para que o cara também ali aprenda alguma coisa no momento da incorporação. E ele tem que ser sempre muito restrito. Ele não tem que contar para ninguém se ficou na cabeça dele alguma coisa de uma consulta mediúnica, porque haverá sim represálias num futuro quando essa pessoa se interferiu e atrapalhou o trabalho da entidade. Isso é muito importante salientar. Então, se nós formos pensar no aspecto de abrir ou não o olho, está mais incorporado ou não, eu costumo dizer aqui na Choupana, durante os nossos desenvolvimentos mediúnicos com os médiuns da casa, que esse mito de orixá de olho fechado, na Choupana eu estou quebrando. Muita gente pode achar que eu estou errado, equivocado. Eu volto a dizer, se a minha opinião não interessa, ela é irrelevante, a desconsidere. Eu acho que não, baseado em experiências. Um orixá, ele é perfeito. Eu falo sempre na maioria dos meus vídeos. Então o orixá não tem picuinha. O orixá não fica, não vou abrir o olho para esse mundo aqui, porque esse mundo ele é podre, ele é impuro para mim. Eu não abro os olhos. Isso não vai medir o orixá, gente. O orixá, ele não faz esse tipo de coisa.
Se ele não abre os olhos, é porque está no inconsciente coletivo das pessoas. Existem algumas manifestações, eu já vi outros médios, inclusive do candomblé, não me recordo o nome agora, e a pessoa que falou era conceituada que o orixá estaria, adquire o dom da fala também, e tem orixá que fala, né? Assim como existe orixá também que abre os olhos, e isso não desqualifica o médium. Ele não está incorporado, ele não está virado no Xangô porque ele abriu o olho. Para mim isso é mito. O orixá, se ele tiver que abrir o olho, ele vai abrir o olho e acabou. Então, não é isso que define o que desqualifica se o orixá está lá, se o guia está lá ou não. Essa é a base que eu queria salientar nisso. Até porque se nós temos uma quantidade maior de médiuns no mundo, no planeta, com uma condição de semiconsciência, então ele está vendo o que está acontecendo. Se ele está no candomblé, ou se ele está na Umbanda, ou se ele está em qualquer outra religião em que exista manifestações mediúnicas. Então, nós temos que reavaliar esse conceito. E se nós vamos colocar na cabeça do médium, quando ele está em desenvolvimento, que ele não tem que abrir o olho, aí ele fica cambaleando no terreiro, aí ele fica tropeçando em todo mundo, dando trombada em todo mundo, ou então ele vai ter que fingir que está abrindo o olhinho só lá um pouquinho, porque senão ele tropeça e cai, porque as pessoas não o desqualifiquem. Quer dizer que ele não está com a entidade ali, com o ser, com o espírito, com o orixá, se ele abrir o olho. Então, são coisas que a gente precisa reavaliar, reconsiderar. Até comigo mesmo. Eu aprendi que não tinha que abrir o olho. Então, está no meu inconsciente quando eu estou de orixá. Então, na maioria das situações, as pessoas que me verem incorporado vão me ver quando eu estou de orixá de olho fechado. Mas se um dia ele abrir o olho, não vai desqualificar a incorporação ou a virada no santo. Então é isso, gente. Se alguém tem dúvida quanto a isso, eu sempre costumo falar: deixe a sua mediunidade fluir, deixe a sua mediunidade se manifestar, deixe as suas entidades trazer os conhecimentos dela. Porque se a gente começar a dogmatizar as nossas religiões, de cunho mediúnico, nós vamos atrapalhar a mediunidade, nós vamos atrapalhar novas mensagens que podem surgir. Ou as pessoas acham que a Umbanda e o Candomblé vão ficar estáticos, que as religiões mediúnicas vão ficar estáticas, vai ser sempre assim, esse modelinho. É porque as pessoas têm uma dificuldade imensa com as diferenças. Se amanhã aparecer uma pessoa dizendo: a partir de agora eu tenho a Umbanda que eu pratico ali, ela é um pouco diferente nisso, aí o cara já vai massacrar. Não, esse cara é marmoteiro. Agora inventaram não, esse termo existe. Coitado da marmota, que é um bichinho bonitinho, o roedor marmota. Eu não sei por que colocaram infeliz o bichinho, mas tudo tem uns caras na internet que eles são engraçados, eles parecem aves de rapina. Sabe a ave de rapina que fica voando ali para pegar ali alguém? Os caras, em vez de eles ensinarem coisas boas, em vez de eles utilizarem das energias para o aprimoramento, para o bem, para a emancipação das consciências, para a fraternidade entre os irmãos, o que eles fazem? Eles ficam montando páginas, eles ficam ali. Se você dá uma opinião assim: esse cara é marmoteiro, o que ganha eu não sei. O que o cara ganha fazendo isso, eu não sei.
Eu não sei qual o benefício para o culto, porque ridicularizar o outro vai só dar munição para o outro ali que está esperando um cara que se intitulou como adversário das religiões mediúnicas. O que ele vai fazer? Ah, tá vendo? Isso é uma droga. Eles não se entendem nem entre eles. Eles ficam querendo arrebentar um com o outro. É claro que existe excesso. É claro que existe coisa que não tem nada a ver. É claro que tem pessoa alucinada, praticando aí, falando que tem mediunidade. E que aquilo ali é da Umbanda, é do Candomblé. É claro, mas eu acho que é uma grande perda de tempo ficar ali alimentando esse tipo de coisa, né? Agredindo o outro, porque não vai resolver nada. A melhor maneira para se fazer contra esse tipo de pessoa, que é, vamos dizer, o marmoteiro, que é o mistificador, que é o charlatão, é ignorar o cara. Ignora o cara. Pronto, ele vai ver, porque ignorando essas pessoas, elas vão cansar e elas não vão ter projeção, elas não vão ter espectadores e elas vão cair no desuso e vão sumir. E acabam parando lá nessas igrejas aí que acabam alimentando essas pessoas. Infelizmente, essas igrejas que dão guarida para essas pessoas. Então, gente, em cima do nosso tema, para nós finalizarmos o nosso vídeo, abre o olho ou não, né? Faça o que o seu íntimo tem, deixe as suas entidades mediúnicas, os seus orixás, os seus guias, os seus protetores trazerem as manifestações deles, sempre prevalecendo o bom senso, porque ninguém sabe, todo mundo sabe o que é ridículo e o que não é, o que é ostentação e o que não é, o que é excessivo, o que é exacerbado e o que não é. Cabe ao dirigente que o está desenvolvendo identificar essas coisas e acabou. E o dirigente ser uma pessoa preparada para poder iniciar essa pessoa de uma forma positiva, promissora, dentro do universo do mediunismo. Aí tudo acontece naturalmente, ok? Então é isso, gente. Espero que eu tenha elucidado alguma coisa aqui nesse universo de dúvidas, de anseios que as pessoas têm em relação às suas mediunidades, aos seus desenvolvimentos. Até algumas pessoas que têm há mais tempo dentro da mediunidade, que às vezes começa a chegar numa conclusão que abrir o olho, fechar o olho, não representa a dinâmica da mediunidade, da manifestação mediúnica. Não é ela que define se o cara está ou não incorporado, ou se tem astral ali ou não está. Então, tudo é uma questão de foro íntimo, e é evidente que vai ter um momento que vai precisar abrir o olho, ou se você vai estar mediunizado num nível maior ou menor, não importa. Se abrir o olho ou não, a mediunidade ela está para isso, ela está para ser produtiva e atingir os seus objetivos no processo de evolução de cada um. Por isso que nós somos médiuns. Médiuns são mediadores, são aqueles que intercedem, são aqueles que são os veículos, e através dessas intermediações é que nós produzimos, que nós curamos pessoas, que nós trazemos forças que no nosso meio ainda não tem, né? Que nós não temos ainda conhecimento. Por isso que os guias precisam das incorporações, e por isso que nós, médiuns, temos que caminhar cada vez mais para a interação com eles, porque são, evidentemente, energias, forças sublimadas que vêm até nós para nos ajudar.
Ok, gente? Eu estou sempre aqui para dúvidas, divergências, perguntas, sempre prevalecendo o bom senso, como eu falo, né? Respeitando o universo de cada um. Todas as sextas-feiras estou aqui na Choupana Pena Dourada, impreterivelmente, feriado ou não, atendendo as pessoas que procuram algum tipo de ajuda dentro do universo da Umbanda. Ok, gente? Meu saravá fraterno a todos, que os guias, os orixás, as forças superiores, os mestres ascensionados, iluminem o caminho de todos, para que nós possamos crescer e contribuir para a evolução e a emancipação do nosso planeta. Meu saravá fraterno e até o próximo encontro.